Na aula de hoje, vamos relembrar progressão geométrica. A progressão geométrica também é chamada de PG. PG é uma sequência de números reais, onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado por uma constante, que chamamos de razão. Representamos a razão da PG pela letra Q. Devemos lembrar que um termo qualquer é igual ao anterior multiplicado pela razão. Representamos a razão pela letra Q. Então vejamos alguns exemplos. Na PG abaixo, nós temos 1, 3, 9 e 27. Cada termo é igual ao anterior multiplicado pela razão. Então, significa que se eu pegar um termo e dividirmos pelo termo anterior, eu vou ter a razão. Por exemplo, 27 dividido por 9 é igual a 3. 9 dividido por 3, 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 1, 3. Logo, a minha razão, o meu Q, é igual a 3. Assim eu tenho 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Razão 3. Vejamos outro exemplo. Na PG seguinte. 25 dividido por 50. Isso é igual a 1 meio. 50 dividido por 100. Isso é igual a 1 meio. Logo, Q é igual a 1 meio. 100 vezes 1 meio, 50. 50 vezes 1 meio, 25. Que é igual a 1 meio. Nós temos que o A2, ou o segundo termo, é igual ao A1, que é o primeiro termo, vezes a razão. O A3, que é o terceiro termo, é igual ao A2 vezes a razão, que é a mesma coisa que A1 vezes a razão vezes a razão. Então, isso é igual ao A1 vezes a razão ao quadrado. O A4, ou quarto termo, é igual ao A3 vezes a razão. Lembrando que o A3 é o A1 vezes a razão ao quadrado. E para chegar no A4, multiplicamos novamente pela razão. Então, nós temos que o A1 vezes Q, que é a razão da terceira, é igual ao nosso A4. O quinto termo, o A5, é igual ao termo anterior, o A4, vezes a razão. Isso é a mesma coisa que A1 vezes a razão na terceira, vezes a razão. Então, o A5 é igual ao A1, que é o primeiro termo, vezes a razão na quarta potência. Então, disso tudo nós tiramos que um termo geral, o AN ou qualquer termo, é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado ao número de termos menos 1. E a isso nós chamamos a fórmula do termo geral da progressão geométrica. Então, você deve lembrar da fórmula do termo geral da PG. AN é igual a A1 vezes Q na N menos 1. Exemplo. Calcule o sexto termo da PG, 3, 6, 12. O primeiro termo, o A1, é 3. A razão, nós temos 12 dividido por 6 é igual a 2. 6 dividido por 3 igual a 2. Logo, razão 2.
O número de termos, como queremos o sexto termo, o n é igual a 6. Fórmula do termo geral. A n é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. Então, o sexto termo é o nosso A6, que será igual ao primeiro termo 3 vezes a razão 2 elevado ao número de termos menos 1, 6 menos 1. A6 é igual a 3 vezes 2 na quinta potência. O A6 é igual a 3 vezes 2 na quinta, igual a 32. A6, ou o sexto termo, é igual a 96. Vejamos outro exemplo. Determine o primeiro termo de uma PG em que o A6 é igual a 160 e a razão é igual a 2. O A1 nós não sabemos e queremos descobrir. O A6 é igual a 160, a razão é igual a 2, o número de termos é igual a 6. Então nós temos que o A6 é igual ao A1 vezes a razão na n-1. O A6, que é 160, é igual ao A1, que não sabemos, vezes a razão, que é 2, elevado ao número de termos menos 1. 160 é igual a A1 vezes 2 na 5. 160 é igual ao A1 vezes 32. Dividindo os dois lados por 32, nós temos que A1 é igual a 160 sobre 32. Logo, nosso A1 é igual a 5. Uma propriedade importante das progressões geométricas é a propriedade média geométrica. Tomado 3 números quaisquer, A, B e C, termos consecutivos de uma PG, então o termo central é média geométrica dos outros dois. Ou seja, B ao quadrado é igual a A vezes C. Vejamos um exemplo. Temos como PG os números 3, 6 e 12, que seriam nossos A, B e C. De acordo com a propriedade, nós temos que B ao quadrado é igual a A vezes C. Logo, 6 ao quadrado é igual a 3 vezes 12. 6 ao quadrado, 36. 36 é igual a 3 vezes 12, 36, verdadeiro. Vejamos outro exemplo. Sendo 4x e 25 termos consecutivos de uma PG. Calcule o valor de x. Então, nós temos 4x e 25. Nosso A, B e C. B quadrado é igual a A vezes C. X ao quadrado vai ser igual a 4 vezes 25. X ao quadrado é igual a 100. X é igual a raiz de 100. X é igual a 10. Vejamos mais um exemplo. Calcule o valor de x, tal que x menos 3, x e x mais 6, nessa ordem, sejam 3 números em PG. Então, nós temos nosso A, nosso B e nosso C. B quadrado é igual a A vezes C. X ao quadrado é igual a x menos 3 vezes x mais 6. Então, nós temos que x ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 6x menos 3x menos 18. X quadrado dos dois lados, já vamos simplificar.
ficamos com 6x menos 3x igual a 18. 3x igual a 18. X igual a 18 dividido por 3, que é igual a 6. Fórmula da soma dos termos da PG finita. Nós temos duas situações. A nossa razão é diferente de 1. Então, a fórmula da soma dos termos da PG finita será igual a Sn, soma, um AN vezes um Q menos A1 dividido por Q menos 1. Agora, se a nossa razão Q for igual a 1, a fórmula será Sn é igual ao número de termos vezes o primeiro termo, A1. A fórmula que mais usaremos é quando a razão é diferente de 1. Então, a soma é igual a n vezes a razão menos A1 dividido pela razão menos 1. Para terminarmos nossa aula, vejamos um exemplo. Calcule a soma dos 6 primeiros termos da PG, 2, 6, 18 e assim por diante. Então, nós temos que 18 dividido por 6 é igual a 3, 6 dividido por 2 é igual a 3, logo, Q é igual a 3, que é a nossa razão. A1 igual a 2, o nosso AN é igual ao nosso A6, que não sabemos, então vamos calcular. A6 é igual ao A1 vezes a razão na N menos 1. Então, A6 é igual a 2 vezes a razão, que é 3, elevado a 6 menos 1, que é 5. A6 é igual a 486. Agora já temos o AN. Então, a fórmula Sn é igual ao AN vezes a razão menos o A1 dividido por Q menos 1. O Sn, ou S6, soma dos 6, será igual ao AN 486 vezes a razão 3 menos 2 sobre a razão 3 menos 1. Então, o nosso S6 será igual a 1458 menos 2. Lembrando, primeiro fazemos a multiplicação, depois a subtração. Dividido por 3 menos 1, 2. Ficamos com S6 igual a 1456 dividido por 6. S6, ou a soma, é igual a 728. Assim, terminamos a nossa revisão. Até a próxima aula. Bons estudos!